Esta série de videoaulas é resultado de cursos oferecidos pelo Centro Indígena de Estudos e Pesquisas CINEP, em parceria com a Universidade de Brasília, LACED Museu Nacional e Instituto Internacional de Educação IEB, voltado às lideranças indígenas para sua qualificação nos processos de participação e intervenção nos espaços de políticas públicas e na relação com o Estado brasileiro. É uma iniciativa pioneira e relevante porque busca não apenas a qualificação das lideranças na vanguarda da luta, mas principalmente os jovens líderes que estão se formando nas universidades e que precisam contribuir para fortalecer a luta de suas comunidades, de suas organizações em defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas. Há um número crescente de estudantes indígenas nos cursos de ensino superior e as atividades de sala de aula elas não têm condições de dar conta do horizonte de saberes necessários à inserção desses indígenas depois, né? Tanto no mercado de trabalho mais formal, né, mais usual, quanto no retorno para suas aldeias. E também numa outra dimensão, que é talvez a partir dos últimos 10 anos, o que a gente vê é uma crescente participação das lideranças indígenas em instâncias estatais. E se há um sucesso na produção de políticas públicas por essas lideranças na sua atuação, ainda há muito a que ser feito para que essas políticas públicas resultem em alteração da realidade da vida cotidiana dos povos indígenas no Brasil. A presente série de videoaulas procura tratar a relação entre povos indígenas e Estado no Brasil. Para isso, aborda conceitos fundamentais, como o próprio conceito do Estado, conceitos relativos aos direitos, em geral, da cidadania, e em especial os direitos indígenas, recuperando a história das relações entre povos indígenas e Estado do ângulo da tutela e da sua superação. Procura ainda mapear as políticas públicas atuais e como elas têm incidido e se relacionado com as populações indígenas. Da tutela à participação, todos esses temas estão elencados nesta série. Ao longo dessa minha trajetória aqui na Amazônia, a gente vem acompanhando o movimento indígena, né? A gente vem acompanhando as lutas, as conquistas, né? O Gerson, quando falou comigo, ele pediu para tentar abordar uma questão que a gente vem discutindo, né? Se discutiu na época na COIAB, mais recentemente, em várias oportunidades também se discutiu internamente na COIAB, e esse movimento indígena, por onde vai, como ele é conformado, quais são seus desafios e quais podem ser as suas perspectivas. É um pouco a discussão que eu vou trazer aqui, trazer pontos de reflexão. Não tem absolutamente nada acabado, né? Eu não tenho a pretensão de ter soluções, eu tenho percepções de algumas coisas no acompanhamento da questão indígena na Amazônia. A gente vai percebendo dinâmicas sociais, a gente vai percebendo dinâmicas relacionais, né? A gente vai percebendo uma enorme potencialidade, né, que o movimento indígena tem, e às vezes que ao longo do tempo, né, essa potencialidade talvez não tenha sempre sido aproveitado, né, para conquistar mais algumas coisas, para avançar mais alguns passos. Então é um pouco a questão que vamos tentar abordar hoje com vocês. Então, uma primeira questão que eu acho que é importante pensar, né? A gente sempre fala de movimento indígena, né? A luta dos povos indígenas no Brasil e na Amazônia, ela pode se configurar na forma de um movimento social? Né? É uma coisa que eu jogo no ar, né? Por que isso? Porque o processo de luta ele tem se dado de várias formas, né? Através de diversas dinâmicas.
E nem sempre é muito bem compreendido o que é um movimento, como que ele se estrutura, qual a sua dinâmica, né? Então, eu acho importante ter uma compreensão desse pano de fundo para poder tentar avançar nessa questão do processo organizativo. De fato, assim, o que poderiam ser as características de um movimento, né? A não institucionalização, né? O fato de partir de dinâmicas sociais, locais e regionais que vão se articulando na busca de soluções conjuntas, de resolução de problemas conjuntos. Então, é um fenômeno, um comportamento coletivo, né? E uma coisa que é muito importante é seu enraizamento, o elo com grupos sociais, né? Quer dizer, o movimento ele se configura por partir de grupos de pessoas, né, que têm um interesse comum, que têm uma problemática, que têm uma vontade comum, né, e valores comuns, é muito importante. E a ideia de, através do movimento, tentar transformar a realidade, né, devido aos enormes desafios, às pressões, às ameaças, para as pessoas, para o território, para os recursos naturais, e aí vai. Nesse sentido, então, a gente poderia dizer que o movimento indígena, ele se configura, de fato, como um movimento, né? Ele se constitui de organizações, né, que possam se articular, colocar em contato grupos de pessoas que têm problemas idênticos e que são isolados uns dos outros, né? Então, tem essa perspectiva de ir, pouco a pouco, articulando, fortalecendo, colocando em contato grupos de pessoas, populações indígenas. O movimento indígena, ele, na sua trajetória, ele aumentou a capacidade local desses grupos isolados, né? Nessa perspectiva de começar a buscar soluções conjuntas, estratégias conjuntas, você sai do isolamento e, pouco a pouco, você cria novas perspectivas, né? Aumentando as capacidades desses grupos locais. Você sai do local para uma abrangência de atuação bem maior, né? E, nesse sentido, aumenta também a capacidade reivindicatória, né? A partir do momento onde há reuniões, encontros, articulações, reflexões e definição de estratégias conjuntas, você começa a ter mais força política no embate com o governo, com quem quer que seja. Uma característica que a gente observa é que esse movimento ele se configura através, de um lado, de lutas étnicas mais localizadas, regionalizadas, e lutas coletivas no campo político, né? Por exemplo, a demarcação das terras indígenas, melhores condições de saúde, né? O reconhecimento de uma educação diferenciada, né? O uso, né, sustentável dos recursos naturais, e outra. Então, há uma conjunção, de repente, através da luta do movimento indígena, dessas perspectivas mais locais, né, mais étnicas, muitas vezes, com essas lutas políticas bem mais abrangentes, que são construídas de forma mais coletiva. Quais foram um pouco os elementos de coesão na construção do movimento indígena, né? Então, a luta pela demarcação dos territórios, a conquista de aliados à causa indígena, e ao longo dos 30 últimos anos, houve uma mudança impressionante da percepção da questão indígena, não só no Brasil, como mesmo no mundo inteiro, né? A partir da Constituição de 88, ECO 92, né? E vários outros momentos, até mesmo no campo do direito internacional, a gente vê que a questão indígena assumiu uma dimensão completamente nova, que há 30, 40 anos atrás era inimaginável pensar, né? Então, houve um avanço muito grande, né? Essa maior visibilidade da questão indígena. Hoje, não se faz coisas que se faziam antigamente sem que, pelo menos assim, a opinião pública grite, que os meios de comunicação, né, possam divulgar o que acontece, e que tem alguns instrumentos, né, legais, através dos quais vocês podem apresentar queixas, né, apresentar suas reivindicações para tentar mudar a realidade. Coisa que
poucas décadas antes nem se imaginava. Uma coisa que, né, houve uma mudança na relação com os atores tradicionais com os quais os povos indígenas se relacionavam. As missões tradicionais, as frentes de penetração econômica nas terras indígenas, que era caracterizado por seringueiro, por madeireiro, né, por fazendeiro, né, tantos erros aí que pessoas que tinham como único objetivo, né, extrair as riquezas do solo ou do subsolo, né, sem qualquer respeito pela territorialidade, pelas populações que ali moravam. Da mesma forma, na relação com as instituições governamentais com as quais vocês travavam contato. Na época, o seu SPI, FUNAI, e depois, pouco a pouco, outros representantes governamentais. Então, essas relações elas foram se modificando de maneira substancial. E o movimento permitiu ainda, quer dizer, vocês se conhecerem melhor, ter um conhecimento mútuo, né, da realidade de uma região, de um povo, de uma situação, com outras situações, né? Essas articulações, esses intercâmbios, as viagens para assembleias, né? Grandes conferências, fez com que, pouco a pouco, houvesse um domínio melhor da realidade indígena brasileira, da realidade indígena amazônica. Nesse processo, então, várias estratégias foram utilizadas, né? As estratégias iniciais, elas se caracterizavam muito mais por mobilizações espontâneas, né? Tinha um problema, juntava a turma e ia para o embate, né? Isso aconteceu das mais diversas formas. Só que, pouco a pouco, houve uma percepção de que essas estratégias mais espontâneas, talvez mais fortes, mais impactantes no momento, elas não traziam resultado a longo prazo. E, muitas vezes, podia até provocar maior conflito, morte, assassinato, e o desaparecimento mesmo de populações indígenas. E daí, quer dizer, pouco a pouco, surgiu a questão de novas perspectivas organizacionais. Foi quando, né, começou a se caracterizar a possibilidade de criar organizações indígenas, né, com a cara e o jeito de ONGs. Isso foi um momento na história dos povos indígenas e do movimento indígena que mudou radicalmente a forma de se organizar, né? A forma de estruturar as lutas, né? Organizar as lutas dos vários povos indígenas por aí afora. Então, isso permitiu fortalecer essa dinâmica do movimento bem mais espontâneo, né? Na defesa de direitos coletivos. Por quê? Porque começou a organizar numa perspectiva de mudar a realidade e pensar junto o que fazer, como fazer para melhorar a realidade. Então, esse fortalecimento ele aconteceu de várias formas, né? Aumentou a possibilidade de articulação entre os povos indígenas a partir desse processo organizativo. Ampliou as forças indígenas em presença, né, em todas as instâncias, em todos os lugares, os povos indígenas estiveram mais presentes, e começou-se, a partir daí, a possibilidade de representação em instâncias governamentais mesmo, né, coisa que também há pouco tempo atrás não era nem sequer cogitada. Nessa trajetória do processo organizativo, algumas coisas são interessantes em observar. Em 85, até 85, a gente pode dizer que tinha menos de 50 organizações indígenas no Brasil, né? Que eram as primeiras organizações, né, a partir de 74, que começaram a se estruturar com um objetivo bem preciso, luta pela terra, né? O processo foi se intensificando de tal forma que em 2002, somente na Amazônia, tinha 300 organizações. Em 2005, tinha mais de 350 organizações indígenas. Hoje a realidade mudou muito e a gente vai tentar perceber, será que tem ainda essas 350 organizações indígenas na Amazônia? Não tem, né? E a gente vai tentar entender mais então o que aconteceu com esse processo organizativo, né? Que foi impulsionando a possibilidade de constituição de organizações locais, organizações regionais, organizações classistas de professores, de AIES,
de gênero, organizações de mulheres, de estudantes, jovens, né? E organizações etnopolíticas, né? Então, de lá para cá, surgiu uma multiplicidade de formas de se organizar na forma de associação, né? Através de um processo associativo. Mas, assim, quando a gente pensa como o movimento, como as lutas dos povos indígenas eram articuladas, e como elas foram se articulando a partir da constituição e do fortalecimento das organizações indígenas, a gente vai perceber que nesse processo muitas coisas mudaram, muitas coisas extremamente favoráveis, muitas coisas permitiram, né, conquistar e alcançar aquelas coisas que a gente viu, mais visibilidade, uma postura perante o governo, né, articulações melhores, e aí por diante. Mas, por outro lado, também reduziram algumas potencialidades que as organizações e os povos indígenas tiveram através de suas lutas tradicionais. A gente percebe que, primeiro nos anos 80, ocorreu uma consolidação da participação indígena em diversas instâncias de representação, né? Foi a década que certamente mais se conquistou espaço, onde lideranças de organizações locais, regionais e representativas a nível supra-regional, por exemplo, a própria COIAB, que começou em 89, né, mas outras organizações como a FOIRN, como a MARN, como a UNI, as várias UNI que foram constituídas, né, elas passaram a representar os interesses dos povos indígenas da sua região e mesmo de várias regiões, né, dessa Amazônia e desse país. Houve uma intensa, cada vez mais intensa participação na vida política, né, a partir de Juruna, né. Em 89, o surgimento da COIAB em resposta às articulações e demandas postas a partir da Constituição de 88. Né. A conquista de direito que se alcançou com todo esse processo organizativo em 88, claro, com apoio de aliados, num contexto político de abertura democrática, né, fez com que a realidade, a partir daí, mudasse bastante. As principais lutas encampadas, a demarcação, saúde e educação diferenciada, o uso sustentável dos recursos naturais, toda uma discussão sobre o que fazer, como fazer, de que forma extrair esses recursos, pensando no futuro das próximas gerações. Aumento da capacidade de autonomia, né, das populações indígenas. E confronta o sistema vigente a partir da experiência do uso coletivo da terra e da experiência coletiva, né, de vivência indígena. Foi aí que começaram os primeiros grandes discursos, né, de preservação do meio ambiente, de preservação da floresta, e da preservação de um modo de vida que não prezava, né, somente o individualismo, que não prezava somente o uso individual da terra, que não prezava somente a concorrência, a competitividade, mas que pudesse prezar outros valores que os povos indígenas faziam questão de demonstrar. Então, nesse processo, a gente poderia chegar a dizer que as organizações indígenas se situaram de forma permanente sobre dois universos distintos durante seu processo organizativo. As dinâmicas do próprio movimento, na sua relação com suas próprias bases, né? Essa dinâmica de participação em encontros, de encontros locais nas aldeias, regionais, né? De lutas bem específicas para a resolução de questões que atingiam as populações indígenas, né? A definição de estratégias políticas locais também, né? Então, tudo isso com a participação ampla de lideranças, da população, de agentes indígenas mais articulados, né? Era realmente uma dinâmica voltada para dentro do movimento indígena. Por outro lado, a constituição e a gestão das organizações implicaram em uma outra dinâmica, né? A questão da burocracia, né? A gestão financeira e administrativa das organizações, a ocupação das instâncias de representação política indígena,
e uma dinâmica complexa de luta pelo poder, que não deixou de acontecer mesmo nas organizações indígenas. Então, de fato, a gente começou a perceber que a existência das organizações, elas se situavam constantemente entre esses dois mundos, dois universos, e duas dinâmicas bastante diferentes, né? E como atender essas duas demandas, esses dois universos de forma concomitante e com a mesma qualidade, com a mesma intensidade, com a mesma preocupação, né? Isso representou, acho que, um sério desafio para os povos indígenas. E aí, quando a gente fala de conquista de direitos, você não conquista um direito e ele permanece para sempre, né? A conquista de direito é uma luta permanente, né? Tem direitos que foram conquistados, mas hoje já estão completamente desrespeitados, né? Há outros direitos que os povos indígenas hoje precisam conquistar, que há 10 anos atrás nem se falavam. Então, esse processo de conquista é um processo permanente que requer do movimento e de suas organizações novas estratégias para poder corresponder a esses novos momentos, aos novos desafios impostos. O que a gente também foi percebendo, né? Que é a estruturação, a consolidação das organizações indígenas, uma vez elas assentadas, né, estruturadas, com alguns anos de funcionamento, rapidamente elas passaram já a ter um papel mais complexo na relação com as bases, e a gente vai tentar ver o que aconteceu, e, de certa forma, a gente pode lançar uma pergunta: isto fragilizou o movimento indígena? As organizações em si, elas foram motivo de fragilização do movimento indígena, ou somente de conquista? Então, uma observação que a figura da ONG, desse processo associativo, ele passou a ser, para o movimento, praticamente a única alternativa de luta. As lutas mais locais, mais espontâneas, mais coletivas, da mesma forma como vinha acontecendo anteriormente, já deixaram de existir, salvo algumas situações, né, bem particular e às vezes muito, muito pontual, né? Mas, de modo geral, quer dizer, todo mundo, né, em todos os estados brasileiros e em outros países próximos, né, a gente acompanha também a realidade, quer dizer, o processo associativo se transformou na alternativa de luta que os povos indígenas escolheram. Então, houve um baita de um crescimento dessas organizações como ente autônoma, né? O que eu quero dizer com isso? Que a necessidade, os desafios colocados nessa vida organizativa passou a exigir muito tempo, muita energia, muita dedicação das lideranças para manter as estruturas organizativas. E com isso, pouco a pouco, houve um certo distanciamento, né, da base, talvez mesmo de razões mais profundas de existência, né, dessas organizações. A atuação cada vez mais voltada para fora, muito mais para fora, quer dizer, em lutas políticas, em embate, em representações, em gestão, né, do que para dentro do movimento indígena, em articulações, em contato, em bate-papo, né, em conversas informais, em visitas, né. E aí o movimento indígena foi mudando a sua configuração. A consolidação de direito, estratégias versus processos históricos de formas organizativas. A primeira questão que eu avalio como motivo de impacto bastante grande nesse processo organizativo através da luta nas associações foi a distância que isso tinha em relação às formas tradicionais de representação. Quando a gente pensa assim, o sistema tradicional de representação política, tem algumas coisas que saltam aos olhos, né? É um sistema sólido, né? O sistema tradicional de representação, que é baseado na memória, que é baseado na história,
na tradição, na cultura, e no qual as lideranças tradicionais estão totalmente implicadas. Elas fazem totalmente parte do processo. Então, eu posso considerar isso, de certa forma, uma democracia participativa. Há uma plena democracia de todos os atores, cada um, com seu papel de liderança bem específico, claro, mas há uma democracia participativa no processo de tomada de decisão. Quando a gente percebe o que acontece dentro das organizações, a gente vê que, de certa forma, você vê coordenações, lideranças, pessoas que assumem funções já não mais no intuito de representação partindo dos interesses da coletividade, mas partindo de outros interesses. A conquista de espaços de luta, que pode ser lutas clânicas, familiares, étnicas, lutas políticas de representação regional, ou movidas por outros interesses, o dinheiro, a fama, o poder, ou outros ainda. A grande dificuldade é que dentro das organizações, com raras situações, não se conseguiu estabelecer ou criar órgãos de controle, instâncias de controle, de fiscalização, o mesmo de definição políticas que possam ser eficazes. Claro, tinha conselhos, muitas vezes, tinha até conselho fiscal, funcionavam, orientavam, davam aquele suporte político, técnico e ético para as equipes de coordenação, para as equipes de diretoria, para essas lideranças que muitas vezes eram pegas durante a Assembleia, sem muitas vezes o devido preparo, sem o devido apoio, Pega que o filho é teu, é jogado na coordenação e se vira. Muitas vezes as coisas aconteceram dessa forma. E aí, não tendo esses órgãos mais fortes, mais sólidos, de apoio, de orientação, de direcionamento, isso fez com que os dirigentes indígenas tornavam-se cada vez mais isolados. E aí vai da capacidade, do bom senso, da ética de cada um. Lideranças que têm esse sentido profundo de ética, de responsabilidade, de seriedade, conseguiram superar os desafios, avançar e fazer um bom trabalho. Outros não, porque devido à pressão, os interesses em jogo, o isolamento, a realidade foi bem diferente. As consequências, primeiro, a mudança de perspectiva da base para com as organizações e seus dirigentes. A organização indígena era desde ser uma instância, um espaço onde eu me sinto fazer parte, onde a população assuma a sua corresponsabilidade no processo. E com isso, o que acontece? Uma visão clientelista? Não, porque dirigente ele tem que favorecer o meu grupo, ele tem que me apoiar, ele tem que estar a favor daquilo que a gente quer. Ou então uma relação paternalista e, de forma alguma, uma relação orgânica, uma relação que parte da base, que se constrói, que vai se consolidando, e que vai dando um rumo às coisas. Onde o dirigente é uma simples peça de política, importante, claro, mas que cumpre o papel do conjunto, e nada mais. Então, a gente vê que, pouco a pouco, houve uma distorção dessa realidade, e que aquilo que vinha acontecendo nos processos coletivos, baseado na tradição e na representação de lideranças tradicionais, começou a acontecer de forma completamente diferente no seio das organizações. Então, com isso, o que a gente percebe? De fato, as associações, seja para índio, para branco, para chinês, para qualquer um, elas não deixam de ser uma estrutura verticalizada. O poder de quem está em cima e os outros embaixo acompanham do jeito que podem.
Nesse processo, nessa dinâmica, as lideranças tradicionais, legítimas, com cada vez menor espaço de intervenção e de atuação, cada vez mais distante, se sentindo com força reduzida, né? Por quê? Porque o próprio sistema adotado, ele não favorece e facilita uma coisa que chama participação, né? Participação com pleno conhecimento de causa, participação com direito à consulta, participação de todas as formas que você possa imaginar. Uma coisa que eu achei interessante, falando agora dessa questão da consulta. Quantas vezes a gente escuta falar, inclusive é um debate muito recente agora, né? A partir do momento que o Brasil foi signatário da OIT, né, da 169 da OIT, quer dizer, os povos indígenas, outras populações tradicionais, reivindicam o direito de consulta, né? O governo tem o dever, né, de facilitar o acesso à informação, tem o dever de repassar as informações para que as populações possam tomar suas devidas decisões com conhecimento de causa. Acontece da mesma forma em relação às bases do movimento? As lideranças, as organizações e seus dirigentes têm aquela preocupação de consulta para tomar decisão? Então, essa mesma preocupação que é válida em relação a direitos internacionais adquiridos, deveria funcionar dentro da própria dinâmica interna do movimento. Mas, infelizmente, a gente vê que isso nem sempre acontece. Não é sempre porque a liderança não quer, é porque a dinâmica imposta pelo sistema adotado não facilita isso, né? E a gente vai ver por quê. Então, com isso, cada vez menos a capacidade de definir estratégias coletivas, né? E cada vez mais dirigentes vão assumir por eles mesmos decisões em nome da coletividade, sem essa questão da consulta e muito menos da participação ativa e democrática. É uma coisa assim, a gente pensa que essa discussão ela é muito importante, porque ela se refere à essência de qualquer movimento, a participação, o direito de conhecer, de fazer parte de um processo, de você influir a partir da sua experiência, do seu conhecimento, daquilo que você acumulou historicamente, como liderança, como comunidade, como povo, né? Que você possa colocar isso à contribuição do movimento indígena. Se o processo de decisão é cada vez restrito a um grupo de pessoas selecionada, limitado, que esse distanciamento cresce, o que acontece? Há uma fragilização do movimento. E, com isso, um fortalecimento das forças inimigas, em presença, outros interesses, né? Então, isso é uma coisa que a gente vem constatando ao longo dos últimos anos, né? E, tanto a nível de organizações locais, regionais, suprarregionais e mesmo nacionais. Por quê? Porque se trata de uma problemática de sistema, de uma dinâmica associativa que foi adotada há tantos anos atrás e que talvez, né, em relação à qual não se refletiu suficientemente, né, não se pensou suficientemente. Será que as nossas organizações elas representam hoje a melhor alternativa de luta, de definição de estratégias coletivas, né, de capacidade de embate perante o governo ou perante quem quer que seja? Em consequência disso, algumas outras coisas que eu considero sérias, né? Falta de sistemas de governanças mais sólidos. O que seria isso? Acompanhando a COIAB, vou citar um exemplo, acompanhando a COIAB há alguns anos e sempre preocupado e tentando entender a razão das coisas, a gente foi percebendo que o Conselho Deliberativo, que é a instância em si constituída para controlar, para fiscalizar, para dar o rumo, ela não conseguia mais fazer isso, né? Você podia mudar o formato do conselho,
mudar as representações regionais, aumentar o número de conselheiros, mas o papel dela deixou de ser cumprido, como acontece em muitas organizações locais, né? Por que isso? Tá? É uma coisa que eu jogo na cabeça de vocês, refletir por que essa falta de governança, ou de existência de processos mais sólidos de controle. Quando eu falo de controle, não é no sentido de estar no pé dos dirigentes, enchendo o saco toda hora, não. É de ter uma instância que dá garantia à organização e ao movimento dos seus processos internos, né? De suas definições, de suas estratégias. Se essas instâncias se fragilizem ou deixam de funcionar, o que acontece? A distância entre as bases e os dirigentes aumenta mais ainda, né? Estes se sentem cada vez mais isolados, sem respaldo, né? E têm que assumir sobre seus ombros peso enorme de responsabilidade, né? Porque aí já não é mais a coletividade, já não é mais o grupo que decide. E às vezes, né, pela circunstância, eles têm que tomar decisões no peito e na raça, né? E eu acredito com dor na consciência e com muito medo. Porque chega numa decisão lá em Brasília, tem que bater o pé. Cadê a possibilidade de consulta? Cadê o dinheiro para fazer visita? Cadê a dinâmica instalada, né, para poder decidir juntos? Para poder se articular, ter capacidade de agregar forças, agregar valores, agregar capacidades e, principalmente, dividir a responsabilidade. Com isso, eu interpreto assim de que, de certa forma, entre as organizações indígenas e aquela que elas se tornaram, muitas vezes, nesse processo, há um desvio de missão e dos princípios inicialmente estabelecidos, né? No início, as organizações estão constituídas, aí você vê os estatutos, né? Luta por direitos, né, coletivos, né? Luta para a melhoria das condições de vida da população, melhores condições de saúde, melhores condições de educação, né? Processos tradicionais respeitados, e aí vai, né? Poxa, será que a dinâmica atual de muitas organizações, por conta do sistema adotado, por conta da dinâmica adotada, são as mais adequadas? Será que existem outras alternativas? Então, considerando que esse processo de consulta interna não é respeitado, o que acontece? Muitas comunidades, muitas aldeias, muitas lideranças, muitas pessoas deixam de participar e ficam cada vez mais distantes, desconhecem muitos problemas, né? Vai falar da questão de rede para muitas lideranças do interior, vai falar de questões de propriedade intelectual, do que é a Secretaria de Saúde Indígena, né? Muita gente desconhece, escutou falar, sabe um pouco, não conhece em detalhe, né? Não sabe de maneira aprofundada, tem dificuldade em se posicionar. Claro, é complexo, né? São dinâmicas, são realidades novas, que geram insegurança, né? Que geram, às vezes até desvalorizam as lideranças, porque de repente elas se deparam com um mundo totalmente desconhecido, ver jovens liderantes se deparar com tantas questões que muitas vezes as bases do movimento estão totalmente por fora. E, em alguns casos, a gente percebe que nessa luta de embate político, briga de poder, briga entre diretoria, base do movimento, sérios problemas de gestão, e aí vai. Mas por que existe essa questão da dificuldade de pensar uma gestão mais indígena? Com característica mais indígena, com um jeito mais indígena, com uma participação mais ativa, né? E aí tem uma coisa que se chama burocracia, em que todas as instituições, seja elas de qualquer natureza, elas sofrem. O Max Weber dizia o seguinte: uma burocracia é um entrave emaranhado, confuso, que faz emperrar o fluxo da cidadania, né? De qualquer cidadania, né? Vocês estão lutando por cidadania,
né? Vocês estão lutando por direitos específicos, mas estão lutando por cidadania. O alto custo de um distanciamento com relação ao mundo social e a visão de mundo dos índios pode provocar um fracasso em relação aos objetivos e à missão das organizações. Por quê? Porque os mecanismos internos de gestão e de funcionamento das organizações implicam em, quase obrigatoriamente, dificuldade de participação, dificuldades seja mesmo pelo próprio tempo, né, pela especificidade do trabalho, pela necessidade de capacitação técnica, né, ela é como se fosse uma coisa né, lá em cima, intocável, né, e que só alguns tenham acesso e possibilidade de estar atuando nelas, pela complexidade que elas representam. E a questão de, pensando agora em modelo, né, da gente se referir a um modelo que acomoda o índio às necessidades da organização e não o contrário. Né? Então, o que acontece? Você vê uma liderança eleito, com toda a força de vontade, né? O cara está com todo o gás, ele chega lá na organização, daqui a pouco, depois de ser eleito, terminou a euforia, né, da eleição, não sei o quê. Primeira coisa que ele vai ver as contas. Né? Vai ver as contas, vai ver as broncas, vai ver as dívidas, vai ver as dificuldades, vai ver a falta de pessoa, vai ver... vai se deparar com essa baita de realidade. E, claro, ele vai tentar solucionar essas questões, né? Como gestor, como liderança, preocupado, né, em corresponder, né, à eleição que ele, ao cargo que ele recebeu, né? Mas isso faz com que rapidamente ele tenha que gastar praticamente todas suas energias, né, se concentrar para a vida da organização. E a vida da organização não é obrigatoriamente a vida do povo, não é obrigatoriamente a vida da coletividade e de outros interesses, muitas vezes pelos quais a própria organização foi criada. Então, se a gente faz uma pequena análise desse processo, né, de algumas décadas, tem algumas coisas que a gente observa. O movimento indígena, enquanto movimento, ele era nitidamente mais organizado, muito mais articulado e mais dinâmico no início do que agora. É uma constatação. Poxa, mas por quê? Não é organização? Não é a mesma coisa? Sim. Só que a realidade hoje é outra. Os desafios são outros. O processo de contato, a intensificação do contato fez também com que a reação das lideranças, as estratégias utilizadas fossem outras. Na época, se podia dizer que as decisões eram mais coletivas. Por outro lado, a realidade era menos complexa, né? As políticas públicas eram mais facilmente identificáveis. Você sabia que para resolver a questão você tinha que resolver com a FUNAI, né? Você não tinha essa pulverização da questão indígena em tantos ministérios, né? Você não tinha tanta participação em tantas instâncias representativas. Então você tinha a luta dos povos indígenas e, vamos dizer assim, entre aspas, o inimigo era muito mais fácil de identificar, né? Era o mesmo inimigo que outras classes sociais, outros movimentos sociais tinham na relação a outros direitos, né, de cidadania, né, de direitos coletivos. E aí, na época, as organizações eram consideradas o caminho necessário nesse processo de autonomia dos povos indígenas. E todo mundo acreditou nisso. E todo mundo, piamente, foi utilizando os mesmos mecanismos, o mesmo sistema associativo na busca de conquista de direitos. Será que não existiam outras alternativas? Falando enquanto movimento, hoje, esse processo no Brasil,
como que ele se configura, né? A gente percebe que tem uma carência de estratégias mais claras, inclusive em relação aos outros movimentos sociais do Brasil, né? Movimento Nacional do Seringueiro, né? Ou então, a nível nacional, o Movimento Sem Terra, aí teve as organizações indígenas nacionais, Capoíba, PIB, né? Panamazônico, tem a COICA, a Aliança Amazônica, né? Ou então mesmo com outras redes sociais consolidadas. Hã? Dessa invasão que acabou. Acabou, mas durante muito tempo, né? Então, hoje, quais são as estratégias do movimento? Né? De certa maneira, a gente vê que a abertura democrática fez com que cada movimento, né, cada segmento social seguisse seu rumo e que, de certa forma, houvesse um certo enfraquecimento das lutas sociais, né? E não só, isso não aconteceu somente com a questão indígena, aconteceu com outros movimentos sociais no Brasil, né? Eu penso que tem alguns debates que são cruciais, né, nessa discussão toda. Uma das questões é a questão do modelo organizativo versus saberes e experiências genuinamente indígenas. De que forma é possível hoje pensar em modelos de organização que é capaz de valorizar, de aproveitar melhor as experiências tradicionais dos povos indígenas, né? Nesse processo de luta, de conquista, de experiências adquiridas, né, por muitos povos indígenas. Tem algumas regiões, ou tem algumas organizações que estão tentando vivenciar isso de forma mais dinâmica do que outra. Eu penso que, por exemplo, o CIR é uma organização que tem tentado manter essa preocupação, essa articulação, movimento, lutas de base, participação, processo de consulta, né, com a estrutura organizacional. Quer dizer, a estrutura ela está a serviço de uma coletividade, né, a serviço de interesses do povo lá de Roraima, né. Certamente tem problema de gestão, eu sei que teve problema também quando assumiram o convênio, um monte de rolo lá também, mas, quer dizer, me parece que tem uma certa preocupação de buscar soluções nessas duas formas, né, de se organizar. Uma outra discussão que eu acho que pode ser interessante, né, como construir projetos etnopolíticos a partir de uma ética do movimento indígena. Por que eu falo de ética do movimento indígena? Porque talvez é algo que faltou, o que precisaria aprofundar um pouco mais nas estratégias do movimento indígena. Quais são os princípios que orientam a atuação de seus dirigentes? Né? Quais são os valores que estão atrás, né, de todo um processo de luta para dizer, não, nós aceitamos fazer isso, isso e isso. Isto nós não vamos aceitar. É igual, por exemplo, sei lá, qualquer ONG precisa de financiamentos para se sustentar, né? As associações indígenas também. Você tem a possibilidade de aceitar recursos de qualquer um, de todo mundo, de empresa, pagando o custo. Você tem a possibilidade de definir estratégias. Não. Eu acho que da cooperação internacional, envolvido, comprometido com as mudanças sociais no mundo, a partir de uma perspectiva humanitária, tudo bem. Empresa com a Coca-Cola? Não, eu acho que não, porque isso não vai contra os princípios, né, e os valores que nós estamos carregando no nosso movimento. Só para exemplificar, então, hoje, o que eu poderia dizer em termos de valores coletivos construídos e que dão sustentação ao movimento indígena? Existem? Certamente existem. Agora, são claramente postos para todo mundo? Eles são a base da edificação do movimento, que permite traçar o rumo do movimento para as próximas décadas? Talvez a questão seja um pouco de pensar de que maneira vocês, lideranças, de que maneira as organizações conseguem refletir um pouco mais, né, sobre isso. Aonde vocês querem chegar e de que maneira vocês querem chegar. Uma outra discussão que eu acho que é interessante é o formato e os critérios da representatividade indígena.
Então, a representatividade, ela tem se dado das mais diversas formas, né? A liderança que participa de uma assembleia e que é eleito para ser coordenador, para ser conselheiro, né, de um conselho distrital, para ser conselheiro de um conselho de educação, para ser conselheiro na FUNAI, nos comitês da FUNAI, né? E aí vai. Mas quais são os critérios para escolher esse cara? Qualquer um, porque ele fala bem, porque ele é bonito? Esses critérios estão claramente definidos? Nem sempre, né? E aí eu acho que o movimento indígena muitas vezes pecou, né, em não ter tido a capacidade, a preocupação, eu diria, o cuidado de escolher seus dirigentes a partir de valores, a partir de critérios, a partir de... Né, eu quero uma pessoa para fazer o quê? Né? Qual o perfil melhor? Quem tem mais experiência? Quem vai poder contribuir mais nessa discussão? Né? E não é porque é parente, porque é amigo, porque isso, aquilo, ou por causa de outros interesses. Então, por outro lado, além do formato e da questão do critério, quando eu falo da questão da representatividade, tem uma outra questão que me vem em mente e que é fundamental: a legitimidade. Qual a legitimidade que uma liderança tem para poder falar em nome de alguém, em nome de seu povo, da sua associação, das suas bases, né, de uma região, né, ou mesmo a nível, né, supra-regional ou a nível nacional. Se não houver essa legitimidade, qualquer problema que tiver, essa representação vai ser questionada. O não vai ser reconhecido. Associada a essa discussão, a questão do poder de decisão nas organizações, né, que a gente viu, muitas vezes, ficar reduzido a algumas pessoas, e não há a participação democrática mais abrangente, mais coletiva, que talvez precisaria. Para quê? Justamente para dar legitimidade, para dar suporte, para dar confiabilidade, né, e para que seja um processo corresponsável. Eu insisto. As definições, muitas vezes, elas são difíceis de serem tomadas, né, à frente de uma organização, à frente, né, do movimento, representando a sua organização lá em Brasília, né, ou em outro lugar. Então, eu acredito que, por conta disso, é muito importante essa preocupação de que a liderança que vai lá se sinta respaldada, ela vai carregando um recado, né, é mensageiro, né, vai carregando esperanças, né, estratégias, decisões. Ele não tem que tirar isso da cachola dele. Uma outra discussão, eu sei que muitos povos indígenas estão enfrentando essa discussão, a questão da sustentabilidade dos povos indígenas versus gestão territorial, né? Aí tem todo o embate da relação do uso dos recursos naturais, o que fazer e como fazer. Recentemente, na área Yanomami, nós tivemos uma discussão na segunda Assembleia Yanomami, que a gente apoiou lá no município de Santa Isabel do Rio Negro, sobre essa questão da sustentabilidade. Por quê? Está se discutindo a questão do garimpo, né? Está se discutindo a questão da extração de pedras preciosas, mas e aí, como que se faz isso? Quem pode fazer isso? Quem dá o aval? Né? Até onde ir nessa discussão de extração dos recursos naturais? Quais são as implicações para as comunidades, para os povos, para a população? Então, eu acredito que a questão da sustentabilidade, ela tem que ser encarada, de forma participativa. É um debate desgastante, é um debate onde há tantos interesses em jogo que é complexo, né? Então, eu acho assim que é um debate que tem que ser encarado nas suas minúcias, né? Há necessidade hoje de extrair recursos naturais, há novas necessidades de subsistência, né? Mas há outros interesses em jogo, né? E
as estratégias em relação a esses outros interesses, eles têm que estar muito claros. Hoje, no Congresso Nacional, né, estão aumentando as pressões para a questão da mineração em terras indígenas. Aqui no Estado, nós passamos por... a gente percebe, né, as dificuldades em relação à própria postura do governo do Estado, né, que passa por cima, muitas vezes, das organizações indígenas, nessa discussão de extração, né, da matéria-prima, dos recursos naturais. E se as organizações, se os dirigentes não tiverem uma postura muito clara em relação a isso, é muito fácil dançar. Uma outra discussão que eu acho que é a questão da legitimidade dos representantes, né, indígenas, quer dizer, a relação que se tem, né, com o governo brasileiro, com os aliados, com a cooperação internacional. Como construir pauta mínima de reivindicação de forma articulada, localmente, regionalmente, nacionalmente. Eu sei que todas essas questões não são novas para vocês, né, mas nunca é bom, nunca é ruim lembrar de novo. Ao longo desse processo, né, muitos problemas atingiram as organizações, principalmente problemas de gestão, né? E com isso fragilizaram o próprio movimento indígena amazônico, né, e brasileiro. Mas eles não anularam. O movimento indígena está vivo, continua, lições foram aprendidas e novas perspectivas estão sendo construídas. Qual é o desafio, né? Preparar as novas gerações, preparar novas estratégias, capacitar e formar novos quadros para o movimento indígena. Eu acho que uma coisa que é muito importante para o movimento indígena, definir os princípios ideológicos e políticos do movimento para as novas lideranças, quer dizer, essa questão da capacitação. Eu acho que nesses 30 anos, né, do movimento indígena, se o movimento tivesse investido mais em formação e capacitação de liderança, como está fazendo agora, né, a prova vocês estão aqui, né, eu acho que talvez muita coisa poderia ter sido evitado, né, poderia ter se avançado um pouco mais. Então, por isso que eu digo assim, então tem muitas coisas que representam novos desafios. Direitos foram conquistados, mas não são obrigatoriamente respeitados. Só que cada momento histórico exige a edificação de novas estratégias. Né? Por quê? Porque o tempo muda, e muda muito rapidamente. A realidade muda, as pressões continuam sobre os territórios indígenas. E se com isso, diante disso, o movimento indígena, né, as organizações indígenas, não definirem estratégias que vão respondendo a esses novos desafios, a realidade indígena fica cada vez pior. Né? Os direitos indígenas ficam cada vez menos respeitados. Eu acho que, às vezes, as próprias lideranças não se dão conta do valor que esse movimento indígena, às vezes, tem. De todo, da dimensão e da riqueza que esse movimento assumiu em pouco tempo na história dos povos indígenas. E o quanto esse pouco tempo mudou a história dos povos indígenas e mudou a relação da sociedade nacional com os povos indígenas. Né? Gente, 3 décadas, 4 décadas é nada. Né? Quer dizer, em 4 décadas, 3 décadas, vocês conseguiram romper com relações tradicionais sacanas, né? Conseguiram mais autoestima, conseguiram carregar um processo de autodeterminação em busca de autonomia, né? Serem respeitados. Só que o governo é governo, gente. A sociedade na qual vocês estão vivendo hoje, ela tem uma dinâmica econômica, né? Tem uma dinâmica social e cultural. E se vocês não considerem isso, né, nos seus mínimos detalhes, vocês vão ser engolidos. Eu acho assim, então, o movimento teve a capacidade histórica, né, de construir alternativa para si, para os povos indígenas. Aquelas ideias que os caras tinham no final do milênio passado, de que até o ano 2000 não teria mais nenhum índio no Brasil, né, vocês demonstraram, né, cabeça erguida de que, né, estão vivos, bem vivos. Né, que tinha um monte de povos indígenas no Nordeste que nem se reconheciam mais.
e hoje estão aí lutando por terra, lutando pela retomada da língua, de valores culturais, de identidade cultural também. Aumentou até o número de pessoas? Aumentou a população. Mas então, o que falta, gente? Né? Vocês demonstraram que tem capacidade, né, nessas 3 décadas de construção do movimento indígena, com problemas, né? Caíram no buraco aqui, acolá, faz parte. Né? Mas o que vocês não podem é se acomodar. Né? E o governo está doidinho para que vocês se acomodem, cooptando liderança, dar dinheiro, dar cargo, dar poder, né? Dividindo para reinar. Então, qual a alternativa? Arregaçar os braços, né? Olhar um pouco para aquilo que vocês são, olhar para o povo de vocês, olhar para a comunidade, olhar para esses valores e pensar, poxa, nós chegamos até aqui, a gente vai morrer na praia? Né? Agora que vocês adquiriram essas capacidades, ter maior compreensão e domínio do funcionamento da sociedade brasileira, eu acho que hoje vocês reúnem as condições de construir a estratégia claras, né? Com processos participativos efetivos. Né? Eu acho que as besteiras e os problemas que tiveram fizeram com que houvesse amadurecimento. Aproveitar disso. E ter coragem de dar mais um passo. Né? Tem hora que tem que chutar o balde, gente. Né? Porque senão as coisas não andam. Então, é o recado que eu quero dar para vocês.